Clarissa, a relação entre Lula e Trump tem sido marcada por uma alternância entre declarações de elogio e fortes críticas. Eu contei mais cedo e ontem também que Lula parece que adotou a mesma estratégia de Trump. Trump costuma fazer muito isso. Faz uma crítica pública e aí quando o interlocutor espera que pessoalmente ele persiga nessa crítica, ele quebra e só faz elogios. Faz parte dessa estratégia ou você considera que pode ser uma outra motivação que leva esses dois atores políticos a fazerem essas diferenças? Uribe, esse jogo de morde-a-sopra, ele tem surtido resultados positivos para o governo do presidente Lula na avaliação do próprio presidente. Então, é por isso que a gente vê essas declarações públicas que, em tese, despertam algum grau até de preocupação entre alguns interlocutores, mas, mesmo assim, pelo menos nas conversas reservadas pelos relatos que eu tive, o presidente Lula tem demonstrado muita segurança de que foi a firmeza dele a respeito do debate sobre soberania nacional, o fato de ele não ter cedido às pressões americanas ali no começo de toda essa crise, que isso contribuiu muito para que ele fosse, de certa forma, respeitado ali pelo presidente americano Donald Trump nessa nova etapa de conversas, nessa nova etapa de negociações. A gente teve já no fim de semana passado uma declaração ali bastante forte do presidente Lula, onde ele falou, para quem não se lembra, que não ia tolerar que nenhum outro país tentasse falar grosso com o Brasil. E aquilo, a gente trouxe isso, porque eu tive o privilégio de estar trabalhando no fim de semana passado, a gente inclusive trouxe os bastidores ali dentro do PT e do governo, de como alguns aliados de Lula estavam enxergando aquilo com uma certa reticência, pensando, olha, agora não é o momento, a gente está num bom momento com Donald Trump, o diálogo está aberto, acabou de acontecer aquela primeira reunião entre Mauro Vieira, Marco Rubio, não era hora para sair dando bofetada, né? Mas o entendimento que algumas dessas mesmas fontes acabaram reproduzindo é o de que Lula entende que essa firmeza de princípios, de ideias e de propostas gerais a respeito não só de tarifaço, mas também da geopolítica internacional, são elementos que contribuem para que Donald Trump dê um tratamento respeitoso ao Brasil, como deseja o presidente brasileiro. Um pouco naquela linha do que o próprio Lula falou, ele não senta para uma reunião que ele não acredita que tenha chances de vingar um acordo. E, de fato, a gente viu, inclusive, aquela discussão toda, aquela polêmica sobre se Lula deveria ou não deveria ligar para Donald Trump. Enquanto não houve aceno da parte americana, Lula não cedeu. Então, um pouco desse jogo de morde-a-sopra tem a ver com isso. Para além dos objetivos do próprio Donald Trump em fazer esse jogo de uma hora o cara é mau, outra hora ele é bonzinho, cada um trabalha com objetivos diferentes. No caso do presidente Lula, você também tem toda uma agenda interna que é levada em consideração nesse plano, porque quando o Lula fala, ele não fala só para os Estados Unidos, ele não fala só para Donald Trump, inclusive quando ele está numa viagem internacional, ele também fala para o seu próprio público aqui no Brasil, seu eleitorado. Uribe.